Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Num comentário que fizeram a um dos momentos da palavra, houve uma pessoa que escreveu que uma das causas também de maior tristeza de alguém que crê em Deus, é ver os seus familiares, filhos ou netos, a não se renderem a Cristo. E isso está relacionado com aquilo que nós vamos ver hoje e, de facto, é algo pelo qual nós devemos lamentar, é algo pelo qual nós devemos nos entristecer, ficar tristes, chorar, mas é algo que não pode definir a nossa alegria em Cristo, ok? É algo que podemos sim sentir tristeza, mas não pode abalar o nosso chão da nossa identidade em Cristo. E a nossa identidade em Cristo passa por nós encontrarmos nele e só nele essa alegria. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso e ainda sobre um outro ponto também muito importante e que está relacionado com aquilo que nós encontramos aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. E Paulo aqui demonstra que é super importante, ok? É vital para a alegria de quem tem um relacionamento com Deus, de quem é filho de Deus. É vital para essa pessoa ver aqueles que estão à sua volta espiritualmente bem, ok? Para já, a pessoa que crê em Deus, o Filho de Deus, tem como a sua maior fonte de alegria a sua comunidade, ok? A sua comunidade local. Em primeiro lugar, obviamente, que é Deus, mas nunca podemos... E isto é um exercício que nós temos que fazer, ok? Porque numa sociedade bastante individualista, nós temos a tendência de transportar isso para dentro da igreja. Isso é que é o mundo entrar dentro da igreja, é esse tipo de pensamento. E de dissociarmos o coletivo da nossa vida cristã, ok? Não há vida cristã, não há vida de amor a Deus sem vida de amor ao próximo. Como é que tu podes dizer que amas o Deus que não vês, ok? Que não vês, que não podes mexer, que não é palpável, se tu não amas o irmão que tu vês e que está à tua frente? Isto é o que pergunta João na sua primeira epístola, ok? Então, é básico nós termos esta noção de que a nossa alegria com Deus também passa pela nossa alegria junto daqueles que são filhos de Deus, ok? É impossível dissociar isso aí. Portanto, nós só vamos ser verdadeiramente alegres em Deus na medida em que nós também formos alegres na nossa vida com a comunidade de Deus. E por isso nós vemos a forma como Paulo escreve aos Filipenses. Por duas vezes ele os trata como amados. Paulo tem muito afeto por estas pessoas, nós já temos percebido isso ao longo da carta. Nós vemos a forma como Paulo demonstra gratidão pelo facto de eles estarem ombro a ombro junto com ele, por eles não se envergonharem de manifestarem esse apoio a Paulo, apoio de solidariedade, apoio financeiro. Então há aqui uma relação muito próxima, também desde o tempo em que Paulo esteve em Filipos e pregou o Evangelho e dali nasceu uma comunidade. Há aqui uma relação de muito afeto. Isso é extremamente visível. Paulo chama duas vezes de meus amados. Paulo diz que tem muita saudade deles. Mais uma vez, como referimos logo no início, há aqui memórias afetivas muito fortes, ok? Paulo tem boas memórias, Paulo guarda boas memórias do tempo que ele passou com estas pessoas e ele está desejoso de poder voltar a estar com essas pessoas. Então existem boas memórias construídas com estas pessoas. E Paulo diz que também que eles são a alegria dele, okay? Ou seja, eles são o motivo de Paulo estar alegre. E isto é lindo de se ver, quando o motivo da nossa alegria não são coisas, não são conquistas pessoais, não são concretização de sonhos, de carreira profissional, mas, embora isso também possa fazer parte, mas aquilo que mais tem que mexer connosco, aquilo que mais deve definir a nossa alegria, deve ser relacionamentos significativos, ok? Relacionamentos significativos. A alma humana é miserável, é pobre, é triste, é nua, se não encontrar significado em relacionamentos significativos. Porque nós fomos feitos para isso.
O próprio Deus é triuno, é comunitário. E fez-nos para sermos comunitários, para nos relacionarmos com Ele e uns com os outros. Isso é básico na vida. Então não dá para ser uma pessoa feliz sendo uma pessoa que se isola e fica sozinha o tempo todo. A solitude é importante. Eu amo solitude, mais do que muita gente se calhar à minha volta. Eu amo solitude. Mas uma coisa é solitude, outra coisa é solidão. Tá bom? São conceitos totalmente distintos. Então, estas pessoas são a alegria de Paulo, são a coroa de Paulo, são a recompensa de todo o esforço, de todo o trabalho, as noites sem dormir, as fomes, os naufrágios, as chicotadas, os apedrejamentos, todo o sofrimento, as injúrias, as calúnias, os abandonos e traições de colegas de ministério, tudo para Paulo vale a pena se isto aqui estiver presente. O facto destas pessoas amarem a Cristo e estarem firmes no Senhor, isto é a grande recompensa de Paulo. A grande recompensa de Paulo. Então eu quero só trazer aqui uma ou duas ideias. Nós, nesta necessidade que nós temos de comunidade, nós vamos ter bons relacionamentos a partir dos quais nós vamos guardar excelentes memórias. Vamos guardar excelentes memórias. E certamente há pessoas que nós, ao longo da nossa caminhada cristã, guardamos afetos profundos e que até hoje, ainda que possamos já não estar tanto com essas pessoas, já tenha havido algum tipo de distanciamento por diversas razões, há ali um afeto, um profundo afeto, que até quando estão juntas, se calhar parece que nunca estiveram separadas. Não é? Então esse profundo afeto é parte obrigatória, necessária, vital para a alegria de qualquer pessoa. Ok? E depois o que faz com que nós encontremos alegria em relacionamentos desses e com outras pessoas é o facto de nós vermos essas pessoas firmes no Senhor, como Paulo diz aqui. Firmes no Senhor. É isso uma recompensa. É isso uma recompensa para uma mãe em relação aos seus filhos. É isso uma recompensa de um pastor para com a sua comunidade. Então, uma igreja, se quer ver o seu pastor feliz, é muito simples. É muito simples. É mostrar maturidade cristã. É mostrar firmeza no Senhor, que depois, obviamente, isso vai ter outras consequências, ok? Mas tudo começa aí na firmeza no Senhor, depois o resto das coisas vão acontecer e isso traz muita alegria para os vossos pastores. Eu falo como pastor, ok? Então, querem alegrar os vossos pastores, sejam firmes no Senhor. Amem o Senhor. E por isso é que também, se esta pode ser uma das maiores fontes de alegria, também é uma das maiores fontes de nós vermos a nossa alma rasgada, o nosso coração quebrado. É quando nós vemos as pessoas à nossa volta a se afastarem de uma vida plena de Deus. Ok? E por isso aquela pessoa, uma mãe, comentou no Facebook que ver filhos, netos longe do Senhor é das piores coisas, e a verdade é das piores coisas. Da mesma forma que para um pastor ver pessoas se afastar de Deus, ver pessoas ou que até vêm à igreja, mas que dá para ver, está escrito na testa, que a vida com Deus é básica, é zero, é nada, praticamente. Então isso quebra o coração de qualquer pessoa. E por isso carregamos esse fardo de interceder, de orar continuamente pelas pessoas. E agora isso não pode definir a nossa identidade. Okay? No fim, a nossa identidade está em Deus. É verdade que eu disse que, estando em Deus, tem que estar na comunidade do povo de Deus. Mas sempre haverá pessoas. Okay? Sempre há um remanescente fiel. Okay? E aqui os familiares, pessoas com relacionamento de sangue, algumas dicas aqui importantes. Primeiro, continue a interceder, porque não sabemos, e confiar em Deus, porque até ao fim pode acontecer muita coisa. Muitas mães, muitas avós, muitos pais, muitos avós não veem o fruto das suas orações, morrem, vão estar com Deus e mais tarde os seus filhos, netos, familiares rendem-se a Deus. O mesmo para cônjuges. Temos testemunhos de pessoas na igreja que só em idade avançada viram dos seus cônjuges se converter. Okay? E se não se converter? Se não se converter, confiemos na soberania divina de Deus. Okay? Confiemos em Deus. E lembrar também que, como Jesus disse, que a nossa família é constituída por todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Okay? Nós temos uma nova família. Então, nós temos outros filhos espirituais, temos irmãos espirituais, temos pais na fé. Então foquemos também esses relacionamentos, que a nossa vida não fique travada naqueles
que são do nosso sangue, e sim, está lá tudo nosso, está lá o nosso coração, estão lá as nossas entranhas, está lá a nossa fibra, está lá tudo nosso. Mas essas mesmas coisas que nós sentimos por essas pessoas, nós devemos também canalizar para a nossa família da fé. Então canaliza-se, tu tens esse drama, que é um drama real e é válido, ok? Mas canaliza o esforço, o amor, a dor para os da família da fé também. E confia em Deus, ora, intercede, continua a fazer a tua parte, mas que isso não imobilize a tua caminhada cristã. Ok? Então, ver o bem-estar espiritual dos outros é fundamental para a nossa alegria. Portanto, investamos no bem-estar espiritual daqueles que estão à nossa volta. Investamos no bem espiritual daqueles que estão à nossa volta. E sejamos motivo de alegria para aqueles que zelam pelo nosso bem-estar espiritual. E os versículos 2 e 3. Peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a ti, fiel companheiro de jugo, que auxilies estas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores, cujos nomes se encontram no livro da vida. Mais uma vez nós vemos relacionamentos aqui. Okay? Relacionamentos. Vemos problemas num relacionamento entre duas mulheres, Evódia e Síntique, e vemos a chamada de um terceiro elemento para intermediar este relacionamento. Então aqui uma dica. Muitas vezes quando há problemas de relacionamento, quando há desentendimentos, é necessário chamar um terceiro elemento. Ok? Porque essa pessoa vê de fora, consegue ver elementos que os outros não conseguem, vai fazer com que os outros também verbalizem determinadas coisas que eles próprios se vão tomar consciência pelo facto de estarem à frente de outra pessoa, em que mais facilmente conseguem fazer um distanciamento em relação àquilo que estão a dizer. Okay? Não estão tão envolvidos no seu mundo, esquecendo o outro, porque é isso que muitas vezes acontece nos desentendimentos. Há só um focar-se em si próprio e uma falta de empatia e de perceber o lado do outro, ok? E também não perceber a força daquilo que se está a dizer. E quando existe um terceiro elemento, esse terceiro elemento ajuda a trazer à tona isso que inicialmente não são capazes de ver. Então, por isso, trazer um terceiro elemento é importante num casamento, num relacionamento de irmãos, de familiares, de pessoas da igreja, de dois líderes. É importante trazer um terceiro elemento maduro, sábio, que guarde sigilo, que ajude de facto a que essas pessoas possam se entender novamente. Porquê? Porque é um fator muito mais importante do que fatores secundários. E para Paulo o que estava aqui a acontecer com estas duas mulheres era um desentendimento em coisas secundárias. Porque ele vai trazer o mesmo ponto que ele trouxe lá no capítulo 2. Tenham o mesmo modo de pensar. Ok? O mesmo modo de pensar. Que haja unidade. Porquê? Porque existe algo maior em vocês. O que é esse algo maior? Esse algo maior é o esforço que elas fizeram com o Paulo no Evangelho. É o Evangelho. Foram cooperadores. E ele lembra outros cooperadores, Clemente e os demais cooperadores. E esses nomes encontram-se todos no livro da vida. Ou seja, são pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. São pessoas que amam a Deus. São pessoas que querem amar o próximo e que têm desentendimentos em aspectos secundários. Então, se há pessoas que nós podemos trabalhar em torno do Evangelho, pessoas que creem no mesmo que nós, pessoas que até nós guardamos boas memórias de quanto trabalhávamos com elas, porque é isso que acontece, é isso que Paulo está aqui a dizer, pessoas por quem Paulo tem muito afeto e coloca todo o coração nelas, pessoas em que Paulo diz, não, estas pessoas vivem o Evangelho e são a minha recompensa, são a minha glória. Então não há motivo nenhum para se separar em questões menores, ok? Juntem-se, trabalhem juntos. Ok? Trabalhem juntos, cooperem juntos. Isso é motivo de alegria. Ok? Não deixam que a alegria seja destruída por coisas que são secundárias, porque a alegria vem no facto de trabalharmos e cooperarmos juntos em torno daquilo que é o principal. Em torno daquilo que é o principal. Então nós lutamos pelo mesmo. Nós lutamos pelo mesmo. Por isso, se há desentendimentos, tem que se perceber o que é, tentar se tratar e colocar sempre sob a luz daquilo que é o principal e que deve nos unir. E isto é caminhar firme no Senhor. Okay? É caminhar unidos. Porque é o mesmo Evangelho que nos une. Porque amamos a Deus, porque amamos ao próximo. E isto traz alegria. Então, procura avaliar os teus relacionamentos. Procura também trazer sob esta luz daquilo que eu acabei de mencionar aqui, a tua preocupação com pessoas que tu não vês firmes no Senhor. E se não tens investido na alma, não tens investido na unidade, no bem-estar espiritual dos outros, joga-te a isso.